A paz do Senhor, professor e professora dos juvenis da Escola Bíblica Dominical. Convidamos você para junto discorrermos sobre mais um comentário de mais uma lição abençoada. Desta feita, a lição de número 4, que tem como título: Os Hebreus vão para o Egito. E é bom lembrarmos do tema do trimestre, o tema central: uma viagem pelo Antigo Testamento. E dentro desta temática temos a lição de número 4. Os hebreus vão para o Egito. Queremos convidar você para, em alguns minutos, discorrermos um rápido comentário sobre esta lição e, quem sabe, enriquecer a sua aula para este domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta lição, que é riquíssima para a vida dos seus alunos, traz como protagonista o personagem José. Quem não lembra, né? José é um personagem muito conhecido dos estudos bíblicos do Antigo Testamento, principalmente dos jovens, dos adolescentes, né? Um jovem temente a Deus, que enfrentou muitas dificuldades, mas por ser temente a Deus, Deus o honrou, né? E a história de José é uma história linda que conhecemos. E esta lição de número 4, que fala sobre os hebreus indo para o Egito, o protagonista é o personagem José. É bom lembrar isso para os alunos, para chamar a atenção deles. Com certeza, eles estarão mais motivados, ansiosos para aprender sobre este tema tão importante. O texto base da lição se encontra em Gênesis capítulo 46 e versículos 2 e 3. Texto base desta lição. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Observe que no texto base, né, Deus falando com Jacó, que, como sabemos, teve o nome mudado por Deus para Israel, e ali Deus fala que ele não tema em descer para o Egito, porque Deus o faria dele ali uma grande nação. Os objetivos desta lição. Primeiro objetivo: ressaltar que a promessa de Deus a José já provia o livramento de sua descendência. Veja o primeiro objetivo, né? Ressaltar que a promessa de Deus a José já provia o livramento de sua descendência. Segundo objetivo: destacar que a fome levou a família de Jacó a buscar socorro no Egito, onde se multiplicou. A fome, né, que levou a família de Jacó até o Egito. Terceiro objetivo, mostrar que após a morte de José, um faraó que não o conheceu começou a escravizar os hebreus. São esses três objetivos desta lição. E é sempre bom lembrarmos, querido professor, querida professora, para se guiar durante a aula sobre esses três objetivos, não fugir desses objetivos que a lição traz. Amém? Para que não possa fugir do foco do tema da lição. E temos aqui, como leitura bíblica em classe, também é muito bom, né, que o professor e a professora leia, né, o próprio nome já diz, leitura bíblica em classe. No início da aula, lê com seus alunos. Se encontra em Gênesis capítulo 41, do versículo 53 ao 57. Também em Gênesis capítulo 42, do versículo 1 ao 5. Já falamos que o protagonista desta lição é José, e temos aqui no primeiro tópico desta lição a família de Jacó. E o primeiro subtópico deste tópico é a preferência do pai por José. Quando lemos a história, né, de Jacó, de José,
né? Jacó, um homem que teve 12 filhos, né? E entre esses filhos estava ali José. E aqui o comentarista da lição coloca que Jacó, ele tinha uma preferência por José. Mas é bom também frisar para os alunos porque, né, Jacó, como um pai de 12 filhos, tinha uma certa preferência por José. José, com certeza, ao lermos, né, a palavra de Deus ali em Gênesis capítulo 41, como está aqui na leitura bíblica em classe, né, e versículos também, capítulos anteriores, para acompanhar melhor a história de José, observamos que José era um jovem temente a Deus, como também muito obediente ao pai, né? E o pai o amava muito. Inclusive, né, o pai de José, ele fez uma túnica especial para ele, né? O pai de José tinha esse cuidado, esse zelo especial, diferenciado com José. E isso causava, né, inveja dos seus irmãos. Seus irmãos ficavam inconformados com José. No segundo subtópico do primeiro tópico, vai falar sobre a bênção de Deus em meio à dor. Veja que contraste, né? A bênção de Deus em meio à dor. E neste segundo subtópico do primeiro tópico, o comentarista coloca o seguinte: chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar. Só lembrando antes, né, você na sala de aula terá um tempo mais amplo para comentar com os seus alunos, porque José, devido à inveja dos irmãos, foi vendido, né, como escravo, e chegando ali no Egito, né, ele foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mesmo traído pelos irmãos e vendido como escravo, a Bíblia diz que o Senhor estava com José e o fazia próspero, ao ponto de até mesmo Potifar perceber que tudo que José cuidava era abençoado. Por isso, colocou todas as suas posses sob os cuidados do jovem, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Então, tem uma aplicação, né, que você, professor, professora, pode mencionar aí para os jovens da sua classe, para os adolescentes da sua classe. Muitas vezes funciona assim na vida do crente. Mesmo em meio às adversidades e injustiças, até os ímpios reconhecem a prosperidade do Senhor em nossa vida. Basta que, no momento da dificuldade, da provação, mantenhamos firme a nossa fé em nosso Deus, porque Ele é fiel e há de prover todas as coisas. Dificuldades na nossa vida não vai faltar, deixe isso bem claro para os seus alunos, mas em meio às dificuldades, em meio às provações, a bênção de Deus estará ali, sendo manifestada na vida daqueles que o temem. Indo para o segundo tópico desta lição tão maravilhosa e importante, o comentarista coloca a ida para o Egito. Aqui, de fato, vai falar sobre o tema, né, da lição, que fala sobre os hebreus vão para o Egito. José na prisão. Então, José foi vendido. Chegando no Egito, foi para a casa de Potifar, né, e a lição, ela resume aqui a questão em que José, como um jovem temente a Deus, né, José era um jovem de boa aparência e era tentado pela mulher de Potifar, né? Mas José passou por várias prisões. Primeiro, temos aqui José na prisão. O primeiro subtópico do segundo tópico. José estava preso, mas o Senhor estava com ele até mesmo na prisão. E tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. José foi preso, né, de forma injusta, porque ele era inocente, mas era Deus trabalhando na vida de José. É bom deixar claro para os seus alunos esta questão, porque já pensou que situação? Uma pessoa ser preso injustamente, sem ter cometido um crime, mas era nessas adversidades, nessas dificuldades que Deus estava trabalhando na vida de José. José mantinha firme a sua fé no Deus único e verdadeiro.
E foi na prisão que José se deparou com os dois prisioneiros que já haviam servido o faraó, né? O copeiro e o chefe de padeiros, né? Dos padeiros. E José, ambos tiveram um sonho, o chefe dos padeiros e o copeiro, e José ali, né, usado por Deus, interpretou o sonho de forma fiel, né? E lá na frente, José é lembrado pelo copeiro, né, quando sai da prisão, e o faraó tem um sonho em que ninguém consegue interpretar, e aí o copeiro, que já tinha saído da prisão e tinha um sonho sido revelado por José, lembra-se de José por permissão de Deus, e aí ele vai interpretar o sonho do faraó. E aí a gente já vai para o terceiro e último tópico da lição, que fala o legado de José. José conhece faraó. Quando José vai à presença de faraó, ele glorifica a Deus, dizendo que o Senhor dará a interpretação dos sonhos. Veja que interessante, né? José já tinha uma certa fama de interpretar sonho, e realmente acontecer aquilo que ele tinha interpretado. E diante do faraó, que como sabemos, estudando a história do Egito, até mesmo na Bíblia Sagrada, os faraós se consideravam Deus, mas José, temendo a Deus e com toda a humildade, chegou diante do faraó e glorificou a Deus. E ele disse, né, que o Senhor daria a interpretação do sonho, e não ele, José. No momento mais importante de sua vida, José glorificou a Deus, mesmo após muito sofrimento. Então, destacar também para os seus alunos que, diante de um dom que Deus nos dá, diante de coisas extraordinárias que Deus faz acontecer na nossa vida, precisamos ter a humildade, precisamos ter o reconhecimento de que é Deus quem dá, é Deus quem capacita, é Deus que investe em nós. Amém? Ainda no terceiro e último tópico desta lição, no segundo subtópico, vai falar sobre a família de José, vai para o Egito. E aí, fazendo uma leitura mais detalhada, né, da Bíblia Sagrada, dessa passagem com seus alunos aí na classe, né, vai falar sobre os 10 irmãos de José que foram até o Egito em busca de alimento, porque a fome assolava a terra naquela época. Foram 7 anos de fome, antes 7 anos de fartura, e veio em seguida 7 anos de fome. E aí Jacó, sabendo que o Egito tinha alimento, né, para suprir, Jacó, sem saber que quem governava nesta época era José, envia os 10 irmãos de José até o Egito em busca de mantimento. E chegando lá, os irmãos de José não conhecem ele, mas José conhece, mas não se deixa conhecer. E é uma história muito bonita, maravilhosa, né, em que lemos e que tomamos como exemplo. José foi massacrado pelos seus irmãos, né? José foi humilhado pelos seus irmãos. José foi para o calabouço. E na hora que encontrou os seus irmãos, ele não usou, né, de vingança. Pelo contrário, ele o acolheu e mandou chamar seu pai, ou seja, toda a sua família, que na época era em torno de 70 pessoas, para estar ali no Egito. E essa história você pode detalhar na sala de aula, né, dividindo o tempo, porque em média são 50 minutos de aula na escola bíblica dominical, e você com seus alunos interagindo com ele, com certeza trará esse assunto de forma eficaz, eficiente, para que seu aluno saia da EBD com o desejo de voltar no próximo domingo. Amém? Então, que você possa a cada dia ter esse zelo pelo seu aluno. Não esqueça de, no início da aula, conversar com seus alunos, perguntar a ele como ele passou a semana, né? Interagir com os seus alunos, conheça o seu aluno. Inclusive, tem este tópico aqui na lição, para que o querido professor, querida professora, possa conhecer mais o seu aluno. Conhecendo mais o seu aluno, com certeza você terá uma facilidade para transmitir
o ensino da palavra de Deus para cada aluno. E não esqueça de curtir esta aula, de deixar um comentário, de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Queremos agradecer pela sua audiência, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.